Que alegria podermos estar juntos na casa do Senhor para louvá-lo. Amém? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E poder fazê-lo é, sem dúvida nenhuma, um motivo de alegria. Não é, irmão Alcino? Podemos estar juntos aqui, é uma alegria, não é? Poder estar outra vez junto com o irmão Alcino depois de tanto tempo também é uma alegria. Saudar a todos, meus queridos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando uma coisa que o Senhor já nos declarou e que nos tem acompanhado ao longo deste ano. O Senhor declarou o que é bom para nós e que o Senhor pede de nós, que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com o Senhor. Ele tem-nos pedido isso, Ele tem-nos declarado isso. E como é bom poder amar a justiça, praticar a justiça, amar a misericórdia, e como é bom podermos caminhar humildemente com o Senhor. E podê-lo fazer juntos com os irmãos é uma alegria. E por isso hoje estamos aqui também para celebrar essa graça, essa bênção que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Tendo saudade a todos, com muita alegria nesta manhã, queremos também celebrar com alegria a vida que o Senhor vai acrescentando aos seus filhos. Esta semana temos um grupo de irmãs, neste caso, que celebraram o seu aniversário. A irmã Olinda, a pequenina Beatriz Moraes, a irmã Adelaide também, e hoje mesmo a nossa Débora. A Débora está tão grande, não é? Só lembrar que quando eu cheguei cá a Débora tinha 2 anos, hein? Não tinha. Quantos anos é que a Débora faz? Quanto? 9, ok, tinha 4 aninhos. Estão a crescer os nossos pequeninos, não é? Mas também celebramos a vida daqueles que com mais experiência também celebram, como é o caso da nossa irmã Adelaide, que não podendo estar connosco, nós a lembramos com muita gratidão nesta manhã. A todos nós abraçamos com alegria e oramos pelas vossas vidas para que o Senhor continue a derramar graça e bênção sobre cada um de vós. Continuamos ainda a necessitar de ter os nossos cuidados numa esta pandemia que insiste em não nos largar, e por isso continuamos a necessitar de ter alguns cuidados, principalmente agora numa época em que aparentemente as coisas tendem a agravar-se novamente. Por isso deixamos novamente a nossa recomendação para que possamos ter, dentro do possível, os nossos cuidados, também no que diz respeito aos nossos contactos aqui no ambiente do templo, se bem que também desejamos e estamos a procurar de alguma forma retomar as nossas atividades, e por isso também é com alegria que com estas restrições e estes cuidados podemos voltar a ter algumas atividades. No passado domingo, alguns de nós pudemos estar ali em Cantanhede e celebrar com aqueles irmãos 30 anos do trabalho ali em Cantanhede e celebrar a formalização da igreja ali. Ela foi uma missão da igreja de Coimbra e agora inicia a sua caminhada como igreja independente e na sua expressão de igreja ali naquela localidade. Alegramos muito com aqueles irmãos e foi uma alegria poder estar com eles. Na segunda-feira, esta semana começou, então, no meio à pandemia, começou também a ser possível ter mais atividades. Na segunda-feira, alguns de nós estivemos aqui também com o pastor Sidney, o pastor Carlos Macorde e o pastor Fernando Barcelos, parte da equipa pastoral da Igreja Batista Memorial de Alphaville. Eles estiveram cá connosco, também com alguns pastores aqui da região, para podermos pensar e caminhar juntos naquilo que é o projeto Igrejas 21 e que aquela igreja amorosamente nos tem incluído. E foi uma alegria poder ouvir daquilo que o Senhor está a fazer também naquele ambiente lá em Alphaville, e podermos caminhar juntos é uma alegria. Somos gratos por isso e certamente voltaremos a falar e a lembrar este assunto. Falando em atividades, no próximo fim de semana vamos ter mais atividades. Os nossos adolescentes, sábado, são convocados para às 14 horas terem o seu tempo e, portanto, o grupo de adolescente vai estar. E o dia 13 vai ser o sábado 13 vai ser cheio de atividades. Portanto, às 14, os adolescentes. Estou a pedir aos irmãos da direção da igreja que, por favor, se puderem considerar nós, por volta das 14 horas, das 16 horas às 4 horas, podemos ter uma reunião para tratar de alguns assuntos que precisamos de cuidar. E depois, um pouquinho mais tarde, os jovens mais adultos estarão pelas 18h30 também reunidos. E, portanto, por favor, cada um
que faz parte destes grupos possa realmente tomar nota destas atividades. Certamente iremos partilhar mais informação sobre estes encontros. Falando em atividades e falando em coisas que estão a acontecer, dia 20 de novembro, queremos muito motivar a Igreja a estarmos juntos em Água de Madeiros, celebrar o centenário do trabalho da Convenção Batista Portuguesa aqui na nossa nação. E pensámos aqui, juntamente com as igrejas da nossa região, portanto, juntamente com a Igreja de Águeda e a Igreja de Aveiro, a possibilidade de alugarmos um autocarro. Então, o que é que eu estou a pedir e que estamos a pedir nas nossas congregações hoje? Os irmãos que consideram a possibilidade de ir e poderem ir no autocarro, por favor, mandem-me uma mensagem ou digam-me, que é para nós podermos fazer nos próximos dias um levantamento se vale a pena ou não, se justifica, para podermos então tratar do aluguer do autocarro. Então, dia 20, podemos ir juntos. Claro que alguns poderão naturalmente ir nos seus carros, mas creio que também seria uma boa oportunidade de comunhão com as igrejas de Águeda e de Aveiro. Então, os irmãos que considerem ir e que consideram ir de autocarro, por favor, façam-me saber nos próximos dias para podermos considerar ou não o aluguer do autocarro. Eu queria desafiar, mas eu acho que seria tão bom podermos estar juntos neste dia. O espaço de acampamento vai ser usado para também partilhar muito daquilo que tem acontecido nos últimos 100 anos. Os diversos departamentos da Convenção vão estar lá presentes e vão partilhar um pouco da história destes 100 anos, mas também daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração enquanto Convenção para o futuro. Então, cada um dos departamentos da Convenção vai ter um espaço próprio, vai ser um tempo com toda a certeza muito animado. Também vai haver solução para as refeições, estamos só a aguardar alguma informação da parte do acampamento e vamos ter à tarde, a partir das 3h30, uma celebração. Vai ser montada uma tenda grande lá no espaço do acampamento para que o maior número possível de irmãos possam estar presentes. Os irmãos da direção estimam 400 pessoas. Eu quero acreditar que vamos estar muito mais do que isso. Seria, sem dúvida nenhuma, um momento muito especial para celebrarmos ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e na vida das igrejas. Então, queria muito motivar os irmãos a estarem presentes. Dia 27 temos uma atividade. Ana, queres vir e partilhar um pouquinho e incentivar? Provavelmente vais ter mais capacidade de mobilização do que eu, não sei. Olá, bom dia a todos. Também dia 20 teremos a oportunidade de estarmos lá no acampamento, e 27, que é o sábado a seguir, teremos também aqui um momento muito interessante e com certeza edificador para nós, famílias desta congregação. Teremos como tema família, uma inspiração de Deus, com Arlete Salles, que é uma psicóloga e também missionária e uma pessoa capacitada para falar sobre o assunto, e vai nos trazer este tema que é assim, nunca é demais, porque nós estamos sempre a aprender e necessitados também. Eu sei que vai ser um tempo edificador e abençoador para cada um de nós. Então nós pedimos aos irmãos e convidamos com muito carinho, com muita vontade, que os irmãos estejam todos aqui, para que possamos aprender um pouco mais e também ouvir experiências, e vai ser um tempo muito bom. Às 15h30 do sábado 27 de novembro. Obrigado, Ana. Nós, entretanto, também estamos a convidar as igrejas da nossa região, a Igreja de Águeda e de Aveiro, para poderem se juntarem a nós nesta oportunidade, e certamente vai ser também um tempo muito abençoador. Estamos a preparar também o nosso culto de Natal e, portanto, a Ana é provável que se aproxime de alguns dos irmãos a pedir algumas colaborações para a nossa celebração de Natal no dia 25, que esperamos este ano poder ter, e, portanto, aguardamos esse momento também com alegria. Então, sendo abordados pela Ana, disponibilizem-se. Acho que seria muito bom termos um culto, uma celebração de Natal bem participada, e certamente será uma bênção. Vamos continuar, amados, como igreja, comprometidos em orar uns pelos outros. Se os irmãos olharem aí para o vosso lado, olhem aí ao vosso lado, quem é que está aí ao vosso lado, e olhando para quem está ao vosso lado, se calhar atrás, não só cumprimentar, é uma boa oportunidade.
Eu sei que alguma renite pode agora dificultar a virar o pescoço, mas olhar para os irmãos que estão ao nosso lado e questionarmos porque é que eu preciso de orar para aquele irmão ou para aquela irmã. E também vão perceber que, olhando à volta, se calhar vamos dar conta que nos faltam alguns queridos. Também por eles precisamos de orar. Então, o compromisso de podermos continuar a celebrar, a caminhar com o Senhor em oração como igreja é de facto muito, muito importante. Estamos determinados em o fazer. E vamos fazê-los desde já, pedindo que o Senhor nos abençoe neste tempo. Eu ia pedir, Rui, por favor, pode-nos dirigir em oração neste momento, pode ser aqui à frente para que possamos também ouvir e acompanhar e desta forma estarmos juntos, unidos em oração. Vamos ficar de pé e vamos continuar o nosso culto em oração dirigidos pelo irmão Rui. Santo, Santo, Santo Deus aqui do Pai Onipotente, obrigado, Senhor bendito, porque nos dás, na manhã deste dia, a graça e o privilégio de poder estar aqui na tua casa, reunidos com o propósito de te louvar, de te adorar, de bendizer e de enaltecer o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai. E também de coração aberto para ouvir a tua palavra e que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades e que penetre bem fundo, Senhor, e que nos dê uma semana abençoada com ela, Senhor, sempre gravada em nossas vidas e que nós possamos todos os dias meditar nela e que possamos pô-la em prática, Pai querido. Ó bom Deus, também te peço, se neste dia alguma alma ainda não se entregou a Ti, hoje possa ser esse dia aceitável, Senhor. Que Tu, através do Teu Santo Espírito, toques o coração, Senhor, deste irmão, desta irmã que futuramente, Senhor, irá-te aceitar. Ó Pai querido, cremos em Ti e sabemos que Tu és um Deus de impossíveis e um Deus que operas milagres. Daí também oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, que Tu os cures, Pai Santo, das suas enfermidades e que Tu os visites nos seus leitos de dor. E aqueles que, pela sua idade, se encontram sozinhos, isolados, Tu os possas, Pai Santo, dar o conforto e uma palavra amiga de um irmão que os visite ou que telefone, dando-lhe o conforto e o carinho, Senhor. Ó Pai querido, a todos Tu nos abençoes e nos guardes e nos visites em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém e amém. Vamos continuar em adoração, celebrando Santo, Santo é o nosso Deus. Entretanto, Edith, estás com alguém que nos visita e eu não sei se é a primeira vez. Queres apresentar? É a primeira vez? Esta é a Mafalda, é uma amiga lá de Lisboa, que conheci através do GU. Muito bem. E é da Igreja Batista do Espírito. Muito bem. Bem-vinda, bem-vinda. Já num passado fomos membros da igreja lá no Estoril também, portanto temos essa parte em comum também. Bem-vinda, Mafalda, que Deus abençoe a tua vida. E voltando, um abraço à igreja lá, está bem? Vamos celebrar a santidade do nosso Deus.
palavra, vou pedir às crianças para irem para o culto infantil e depois vão regressar mais tarde e desta forma aproveitar também este tempo de proximidade com a palavra. Vão seguir a irmã Rosa. E, entretanto, peço aos irmãos, podendo abrir as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 7. Hoje meditaremos neste texto de Hebreus capítulo 7, esta que tem sido uma jornada desafiante de caminharmos ao longo desta preciosa carta. Amados, Gênesis capítulo 3, versículo 22 a 24, descrevem um dos momentos mais tremendos da vida da humanidade. Um momento que toca todos. Tocou Adão e Eva, mas toca-nos a todos. Judeus, gentios, homens, mulheres, de todo o tempo e em todo o lugar. Antes mesmo de irmos ao texto de Hebreus, podermos olhar para estes versículos em Gênesis capítulo 3, que registram este momento. Então, disse o Senhor, agora que o homem adquiriu a mesma capacidade que nós, de conhecer o bem e o mal, é preciso que não venha a comer também o fruto da árvore da vida e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus baniu do jardim do Éden e mandou cultivar a terra, a própria terra de onde tinha sido tirado. E depois de ter tirado dali, pôs querubins ao oriente do jardim, os quais, com uma espada flamejante, guardavam o caminho de acesso à árvore da vida. Um momento tremendo, amados, em que Adão e Eva foram colocados do lado de fora do jardim do Éden. A este propósito, o Dr. Russell Shedd escreveu o seguinte: a separação é o resultado inevitável do pecado. E lembrando o texto de Isaías 59, 2 diz: mas o problema é que os vossos pecados vos separam de Deus. Por causa do pecado, virou-nos a cara e já não vos ouve mais. O pecado e o paraíso, e a este respeito o Dr. Shedd diz que o paraíso é o lugar onde Deus pode ser encontrado para com Ele manter-se comunhão. O pecado e o paraíso tornaram-se realidades incompatíveis. E, amados, esta continua a ser uma realidade para nós. Continua a ser uma realidade que o pecado nos separa da intimidade com Deus. Nós nascemos longe da intimidade com o Pai. Continua a ser uma realidade que o pecado e o paraíso são duas realidades totalmente incompatíveis. Mas, amados, este nunca foi o desejo de Deus. Nunca foi o desejo de Deus. Nem o seu propósito. E por isso, quando olhamos a partir daquele momento em que Adão e Eva foram colocados do lado de fora do jardim do Éden, o restante da história está totalmente relacionado com este investimento de Deus em resolver este problema. Porque Deus queria e quer o homem junto dele, lá no paraíso. Deus deseja trazer-nos de volta para dentro do paraíso, para aquele lugar. Eu gostei desta expressão do Dr. Shedd. Este lugar onde podemos encontrar Deus e podemos ter comunhão com Ele. Deus quer nos trazer para esse lugar. E amados, esta é uma grande questão para todos nós. Esta é uma fundamental questão para todos nós. Nós nascemos fora do jardim do Éden. A questão é como é que nós nos posicionamos em relação a essa realidade e ao jardim do Éden. Para colocar em prática esta realidade, este plano, Deus pôs em prática um plano extraordinário. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança.
Eu creio que coloquei o texto de Gênesis capítulo 12, exatamente. Aqui, e na tradução do livro, a Bíblia para hoje, diz-nos o seguinte, o texto de Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra e a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que te vou mostrar. Farei que sejas pai de uma grande nação, abençoar-te-ei e tornarei o teu nome famoso. Tu próprio serás uma bênção para muitos outros. Abençoarei todos os que te fizerem bem, mas amaldiçoarei os que te fizerem mal. Por teu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Este, amados, é um plano simples que Deus preparou para restaurar um problema. Aliás, quando Deus fala com Moisés, e esse texto que está de Levítico, apresenta a simplicidade deste plano. Eu andarei no vosso meio, diz Deus, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Simples. Mas, amados, nós ainda não estamos no paraíso. É verdade. E isso é uma realidade com a qual nós temos que lidar. E porque não estamos no paraíso e Deus deseja muita intimidade conosco, Deus providenciou uma forma de nos relacionarmos em comunhão, em intimidade com Ele. E num primeiro momento, com Abraão, surge a enigmática figura de Melquisedeque. Nós vamos olhar e ouvir um pouco sobre esta pessoa, sobre esta figura, no capítulo 7, novamente. Ele é apresentado como rei e sacerdote. Mas mais tarde Deus institui o sacerdócio através de Arão, na linhagem de Levi. Obviamente este é um sacerdócio limitado e muito condicionado. Mas este foi o meio de relacionamento que houve e que Deus preparou para que Deus e o seu povo pudessem se relacionar durante a velha e a primeira aliança. No meio às suas limitações e às suas condições, esta foi a bênção que Deus trouxe ao seu povo. Apesar de estarem do lado fora do jardim, poderem ter alguma comunhão com Ele. Mas a verdade é que o Pai tinha em mente um outro momento e um outro modelo de relacionamento. Um modelo muito mais excelente. Um modelo que passa por Jesus Cristo, o seu próprio Filho. E Deus, através do seu Filho, providenciou finalmente a porta de acesso ao paraíso. Finalmente essa porta está disponível. Mas ao mesmo tempo providencia também, através de Jesus, enquanto não estamos no paraíso, um novo e excelente acesso ao Pai, que acontece através de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Este é o pano de fundo da carta aos Hebreus. E muitas vezes olhamos para esta carta e nos questionamos, nós não somos hebreus. Mas nós estamos e vivemos a mesma circunstância. Tal como eles, estamos do lado fora do Éden, tal como eles, precisamos de nos relacionar. E também para nós, Deus preparou este momento especial de relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. E é neste contexto de compreender a seriedade deste assunto que Deus, de uma forma muito prática, no capítulo 7, nos apresenta este panorama, introduzindo esta figura de Melquisedeque. Eu vou pedir que os irmãos mantenham as vossas Bíblias abertas, porque vamos usar o texto, certamente, mas eu vou pedir, a Lídia vai-nos ler este capítulo 7, e eu vou pedir a atenção dos irmãos. Eu sei que a letra no ecrã está muito pequenina, mas, por favor, deem ouvidos à voz da Lídia, que está um pouco rouca, mas vai ser suficiente. O texto que nós vamos ouvir é a paráfrase do capítulo 7 de Hebreus, através de um trabalho de Eugene Peterson, que foi também traduzido em português, que nos ajuda tanto a compreender este texto. Vamos ouvir Hebreus 7 nesta paráfrase. Melquisedeque, sacerdote de Deus. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se encontrou com Abraão, que voltava de derrotar alguns reis, e o abençoou. Abraão, por sua vez, entregou a ele a 10ª do espólio da guerra. O nome Melquisedeque significa rei de justiça e Salém significa paz. Portanto, ele é também o rei da paz. Melquisedeque é mencionado na história sem registro de laços familiares, sem indícios de que teve início ou fim.
Nesse sentido, ele é como o Filho de Deus, uma presença sacerdotal grandiosa, dominando todo o cenário. Podemos deduzir que Melquisedeque era alguém muito importante, pelo facto do nosso pai Abraão ter dado a ele o dízimo dos despojos. Os sacerdotes, descendentes de Levi, são autorizados a recolher os dízimos do povo, ainda que sejam mais ou menos iguais, sacerdotes e povo, tendo um pai em comum, Abraão. Mas esse homem, um estrangeiro, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. Em atos de bênção, o menor é abençoado pelo maior. Vejamos o caso por outro ângulo. Entregamos o nosso dízimo a sacerdotes que morrem, mas Abraão deu o dízimo a um sacerdote que, de acordo com as Escrituras, vive. Vocês podem argumentar que, sendo Levi descendente de Abraão e tendo Abraão dado o dízimo a Melquisedeque, quando damos os dízimos à tribo sacerdotal de David, eles terminam em Melquisedeque. Se o sacerdócio de David e Araão, que deu a estrutura para a entrega da lei, pudesse tornar as pessoas perfeitas, não haveria necessidade de um novo sacerdócio, como o de Melquisedeque. Mas como esse sacerdócio não conseguiu cumprir o seu objetivo, houve uma mudança de sacerdócio. Com ele veio uma nova lei, que instituía mudanças radicais. Não há meio de entender essas mudanças no termos do antigo sacerdócio levítico. É por esse motivo que não há nada na árvore genealógica de Jesus que possa conectá-lo à linhagem sacerdotal de Levi. Mas o episódio de Melquisedeque traz uma analogia perfeita. Jesus, sacerdote como Melquisedeque, não por ascendência genealógica, mas por absoluta força da vida ressurreta. Ele também vive. É sacerdote para sempre na ordem real de Melquisedeque. Os antigos procedimentos, um sistema de mandamentos que nunca funcionou como devia, foram deixados de lado. A lei não conduzia ninguém à maturidade. Assim, um caminho que funciona, Jesus, que nos leva diretamente à presença de Deus, foi posto em seu lugar. O sacerdócio de Arão perpetuou-se automaticamente de pai para filho, sem confirmação explícita de Deus. Mas Deus interferiu e instituiu esse novo sacerdócio, que é permanente, e adicionou uma promessa. Deus deu a sua palavra. Ele não voltará atrás. Tu és sacerdote permanente. Isso faz de Jesus a garantia de um caminho muito melhor para chegarmos a Deus. Um sistema que realmente funciona, uma nova aliança. Antigamente, havia uma multidão de sacerdotes, pois eles morriam e tinham de ser substituídos. Mas o sacerdócio de Jesus é permanente. Ele está em seu posto agora e estará até à eternidade para salvar todos os que se dirigem a Deus por meio dele, e o tempo todo trabalha para defendê-los. Portanto, agora temos um sacerdote principal que se adapta perfeitamente às nossas necessidades. Totalmente santo, sem o comprometimento do pecado e com autoridade que se estende até à presença de Deus nos céus. Diferente dos outros principais sacerdotes, ele não precisa de oferecer sacrifícios diários pelos próprios pecados, antes de nos atender. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício, e esse sacrifício é definitivo. A lei indicava como sacerdotes principais homens que não conseguiam cumprir o seu ofício na perfeição. Mas a ordem que resultou da intervenção de Deus designou o Filho, que é absoluta e eternamente perfeito. Amém, amados. Amém. Obrigado, Lídia. Amados, eu não sei se nós precisamos depender muito do Espírito Santo do Senhor para percebermos a importância de tudo o que está aqui a ser dito, amados. Nós somos novamente exortados a compreender a importância de Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote. Somos exortados a compreender a importância de compreender que o nosso acesso ao Pai, tal como o experimentamos hoje, só acontece por causa de Jesus.
Só por causa de Jesus, amados. E quando olhamos para este capítulo 7, percebemos que Deus já instituiu 3 modelos diferentes de sacerdócio, de relacionamento com Ele. 3 modelos que estão aqui presentes, que nós precisamos também de entender. Os hebreus, aqueles a quem Deus originalmente enviava esta carta, precisavam de entender esta nova realidade, porque eles ainda estavam condicionados à realidade da velha aliança, à realidade de uma relação com Deus condicionada por um sacerdócio, tal como nos é aqui apresentado, limitado à intervenção de um homem, a uma linhagem. Por isso, o Pai recupera estes 2 modelos de sacerdócio presentes da velha aliança para levá-los a compreender a importância do que temos agora. Quando se olha para Melquisedeque e quando se olha para Arão e para a sua linhagem, ambos têm grandes limitações. E por isso a importância daquilo que experimentamos hoje, a importância daquilo que a Igreja naquela época já experimentava, apesar da sua herança espiritual. Este é um texto que nos dá a maior concentração de informação sobre esta figura misteriosa de Melquisedeque. Uma figura muito simbólica, sobre o qual continuamos a saber muito pouco. Agora sim, por favor, usando as vossas Bíblias, olhando para o versículo 1, nós percebemos que Melquisedeque é rei de Salém. Algumas tradições relacionam este lugar, o Salém, com Jerusalém, até porque é apresentado também lugar de paz. Percebemos que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Percebemos ainda que ele abençoou Abraão. Os versículos 2 e 4 referem que é a ele que Abraão entrega os dízimos numa manifestação de adoração espontânea e genuína. Aliás, este é também um bom texto para entendermos o lugar e o significado do dízimo na nossa adoração. Muito mais do que um aspecto que foi introduzido na lei, mas como uma manifestação genuína e espontânea de adoração a este sacerdote. Na altura de Abraão, Melquisedeque, hoje Jesus Cristo. Melquisedeque surge aqui como que uma sombra, uma imagem daquilo que Jesus é agora para nós. Não é nada mais do que isso. Ele é uma sombra, ele é uma imagem daquilo que de Deus queria que entendessem sobre o que ele tinha preparado para nós. As diferenças aqui registadas entre o modelo do sacerdócio de Melquisedeque e o modelo levítico servem para que possamos mais uma vez compreender, não a figura de Melquisedeque, mas compreender a excelência e a perfeição do modelo que temos em Jesus Cristo. Aliás, o versículo 18 é muito claro ao dizer que este modelo foi anulado. O velho modelo já não existe. Ele foi revogado. Até porque o versículo 18 diz que aquele modelo era fraco e inútil. Amados, mais do que deter a nossa atenção sobre uma figura como Melquisedeque, com a importância que ele tem e que Deus lhe atribuiu em todo este processo de revelação, eu creio que para nós hoje o mais importante, como sempre, aliás, é olharmos para Cristo. Ele, que é de facto o nosso sumo sacerdote. Olhar para Ele e somente para Ele. Poderíamos passar aqui muito tempo em considerações sobre o papel e o lugar simbólico de Melquisedeque, mas porque ele aponta para Cristo, então vamos olhar para Cristo. Vamos considerar Cristo. Procurar conhecer, procurar cada vez compreender melhor aquele que é hoje o nosso sumo sacerdote. Amados, Jesus não foi constituído sacerdote segundo o velho sistema, mas diz o versículo 16 que ele foi constituído segundo o poder da vida. É isso que diz o versículo 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Nada poderá alterar esta realidade. O versículo 17
conduz-nos a compreender que este é um sacerdócio eterno. Este é um sacerdócio para sempre. E através dele temos certamente acesso ao Pai. Isso é o que nos diz o versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E é através de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que nós hoje temos acesso ao Pai. Amados, os versículos 20 a 22 lembram-nos mais uma vez algo muito importante. É que Deus, o Pai, está absolutamente comprometido e envolvido nesta determinação de Jesus Cristo como sumo sacerdote. O versículo 20 diz: e visto que não é sem prestar juramento. E quem é que prestou juramento? O Senhor. O versículo 21 diz: mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Amém. Aleluia, amados. É Cristo, nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, por quem o Pai se envolve e se compromete. O versículo 24 lembra que este é um sacerdócio imutável. Se no passado os velhos modelos estiveram tantas vezes sujeitos às condições daqueles que o exerciam, este é um sacerdócio imutável. Nada irá alterar a sua intervenção e a sua ação. Nada irá diminuir a sua intervenção de intermediário entre nós e o Pai. Mas, amados, eu queria muito que nós pudéssemos deter, acima de tudo, a nossa atenção no versículo 25. É tão importante, amados, tão importante. O versículo 25 é essencial e central para as nossas vidas. Ele precisa de ser essencial e central para cada dia da nossa vida. O versículo 25 diz o seguinte: Por isso, sendo Cristo este sacerdote imutável, perfeito e capacitado, diz o versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam ao Pai. Ou seja, Jesus pode nos salvar totalmente. Aleluia! Ele pode nos salvar totalmente. Ele pode e Ele abre o acesso ao Pai. E não só abre o acesso ao Pai, Ele abre a porta do paraíso para voltarmos a estar lá com o Pai, para voltarmos a estar naquele lugar de encontro com o Pai, de comunhão com o Pai. Mas Ele não só nos salva, Ele não só nos dá acesso, mas diz o versículo 25 que Ele intercede por nós, amados. Nós até nos podemos esquecer de orar uns pelos outros. Nós até podemos não saber porque é que temos que orar uns pelos outros. Mas Cristo intercede por nós. Ele vai muito além do seu papel de intermediário. Ele está lá à direita do Pai, lembra-se de cada um de nós e intercede por nós ao Pai. Isto tem que ter um significado muito profundo nas nossas vidas, amados. Como é que podemos imaginar a nossa vida sem Jesus? Eu bem sei que os hebreus naquela época provavelmente lidavam com o dilema de não terem um sumo sacerdote. Aquele homem com quem eles iam ter, com quem eles lidavam para esta ligação, esta mediação ao Pai. Mas como é que nós podemos imaginar a nossa vida sem Cristo, sem Jesus? Não só sendo o nosso sumo sacerdote, mas sendo o nosso Salvador, o nosso sustentador, aquele que intercede por nós. Amados, este capítulo obviamente poderia nos levar a horas e horas de reflexão e de análise, mas eu queria hoje colocar duas perguntas aos nossos corações, simples, mas importantes. Em que posição é que nós nos encontramos em relação ao paraíso? Ao lugar onde Deus pode ser encontrado
e com Ele mantermos comunhão. Como é que nós estamos em relação a isso? É-nos absolutamente indiferente estar do lado de fora? Não nos faz e não nos causa nenhum problema estar do lado de fora do paraíso? Se calhar nem pensamos nisso e nem nos incomoda estar fora do lugar onde podemos encontrar o Pai e manter o relacionamento com Ele. Amados, apesar de nós experimentarmos esta comunhão e esta ligação com o Pai através de Cristo, aquela imagem que está presente lá no início de Adão e Eva, aquela imagem de Jesus, de Deus a passar pelo jardim ao virar do dia e conversar com eles, partilhar com eles. Então, o que é que se passou hoje? Como é que foi o dia? Aquela proximidade, aquela intimidade pura, genuína, que nós não podemos ter, porque nós não estamos no paraíso. Será que isso nos atrai ou isso é-nos totalmente indiferente? Será que andamos tão ocupados? O texto que nós há pouco lembramos diz-nos que Adão e Eva foram colocados da parte de fora do jardim para cultivar a terra. Será que andamos tão perturbados e ocupados em cultivar a terra que já nem sequer temos tempo para pensar que desejávamos mesmo estar dentro do jardim do Éden, o lugar onde encontramos Deus e temos comunhão com Ele? Ou será que desejamos? Ou será que desejamos entrar? Ou será que vivemos cada dia em função desta expectativa, posicionando-nos à entrada? Amados, eu estava a olhar para o texto e estava a vir à minha mente, imaginam Adão e Eva, depois de terem sido postos fora do jardim do Éden, a cultivar e a olhar para a porta fechada. Eles tinham lá estado, amados. Eles sabiam como era bom estar lá dentro. Eu acho que eles viviam cada dia a olhar para aquela porta e a desejar entrar novamente no paraíso. O lugar onde encontrava o Pai é onde tinham comunhão com Ele. Será que nós vivemos os nossos dias a pensar e a desejar entrar novamente no paraíso e a gozar a comunhão com o Pai? E Jesus? Que lugar ocupa Ele na nossa vida? Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Nós sabemos uma série e afirmamos uma série de verdades sobre Jesus, mas que lugar, efetivamente, ocupa Jesus na nossa vida? Será que nós entendemos verdadeiramente que só Jesus pode nos salvar totalmente e que só Ele abre a porta de acesso ao paraíso? Só Ele nos coloca novamente dentro daquele lugar onde podemos encontrar o Pai e ter comunhão com Ele. Será que nós nos lembramos que o Senhor Jesus não só nos salva, não só nos dá acesso ao Pai, mas Jesus também intercede por nós enquanto estamos do lado de fora do paraíso e aguardamos o momento de entrar para lá e de podermos então finalmente gozar novamente daquele lugar onde Deus quer que nós estejamos, onde Ele nunca desejou que nós saíssemos? Será que nós percebemos que para tal precisamos de um sumo sacerdote? Um sumo sacerdote que está descrito, tão bem descrito no versículo 26. Será que nós entendemos o que significa o Pai ter providenciado para nós hoje um sumo sacerdote? Não um Melquisedeque, não ninguém da linhagem de Arão, mas o seu próprio Filho, para podermos ter este acesso de excelência, embora ainda do lado de fora do paraíso, mas temos este acesso de excelência ao Pai. Alguém que é perfeito para sempre, como diz o versículo 28. Ele foi constituído sacerdote, Ele que é Filho, Ele que será para nós sumo sacerdote perfeito para sempre. Será que o lugar que Jesus ocupa na nossa vida, na minha vida, é coerente com aquilo que Ele é? Será que eu honro o facto de Ele ser o meu sumo sacerdote? E como o versículo 26 nos lembra, aliás, o versículo 27 nos lembra, para Ele ser o nosso sumo sacerdote, em excelência,
Ele não só assumiu esse papel, mas ele se entregou por nós. E nós vamos, dentro de minutos, celebrar isso. Será que nós consideramos Jesus Cristo na nossa vida de forma a honrar não só o que Ele fez na cruz, mas o que Ele ainda faz hoje por nós, porque Ele continua a interceder por nós e Ele aguarda-nos muito. Ele aguarda-nos com muita ansiedade. Ver-nos entrar por aquelas portas e novamente estarmos no lugar onde encontramos o Pai e onde temos comunhão perfeita com Ele. Será que nós consideramos isso, amados? Será que isto é uma realidade nas nossas vidas? Será que nós percebemos que Ele não tem necessidade, como todos os outros sumos sacerdotes tiveram, de oferecer sacrifícios primeiro pelos seus pecados, para depois fazê-lo por nós? Porque, como diz o versículo 27, Ele de uma vez por todas resolveu esse problema. E Ele resolveu lá num lugar bem difícil, que foi a cruz. Será que nós compreendemos isso, amados? Eu bem sei que nós não somos hebreus e estamos numa situação diferente daquela que aqueles irmãos que foram os destinatários originais desta carta estavam. Mas tal como eles, nós estamos do lado de fora do Éden. Tal como eles, nós precisamos de alguém que nos abra o acesso ao Pai. Nós não tivemos o modelo da velha aliança, mas precisamos hoje de compreender o modelo da nova aliança. E este modelo é Jesus Cristo. Ele precisa de ser o centro. Ele precisa de moldar as nossas vidas, amados. Ele precisa de estar presente em cada momento da nossa vida. E nele nós temos a expectativa. E através dele vivemos a expectativa todos os dias. Estejamos nós a fazer o que estivermos a fazer. A cultivar a terra ou fazer qualquer outra coisa. Vivemos a expectativa que estamos à porta e desejamos entrar para o lugar onde podemos encontrar o Pai. E ter comunhão perfeita com Ele. E isso só é possível através de Jesus. Amados, eu queria muito deixar um convite hoje. Aliás, 2 convites. É provável que alguns de nós ainda não tenham entendido o papel de Cristo. Ainda não tenham entendido que só Jesus nos pode salvar totalmente, como diz o versículo 25. E Ele está de braços abertos para nos receber. Para isso só precisamos de tomar uma decisão. Ouvir o seu convite, aceitar a sua expressão de graça e misericórdia, fazer dele o Senhor das nossas vidas, reconhecer aquilo que nos afasta, aquilo que nos pôs fora do jardim do Éden, o nosso pecado, e através de Cristo, novamente, ter acesso àquele lugar. É provável que alguns de nós aqui ainda não tenham tomado essa decisão. Aliás, eu temo, amados, e perdoem-me, eu temo que nós às vezes assumimos que Deus sabe que nós já tomámos a decisão e esquecemos de a tomar. Pela normalidade. Eu acho que é muito o que acontece com Jesus na nossa vida. Nós tornamos Jesus vulgar na nossa vida, nesse papel de sacerdote. No entanto, Ele é um sacerdote de excelência, pelo qual o próprio Pai se comprometeu. Ele que foi escolhido e separado pelo próprio Pai. Mas o papel dele na nossa vida é de excelência, amados. É único. Amados, nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, de crer no nosso coração e verbalizar com a nossa boca que Ele é de facto o nosso Salvador. E se hoje alguém ainda não o fez, é importante que o faça, amados. É muito importante que o faça. Porque se não o fizer, continua definitivamente fora do lugar onde podemos encontrar o Pai e onde temos comunhão com Ele. E por isso o primeiro convite é para, se alguém ainda não o fez, não o deixe de o fazer. Nós queremos muito nos alegrar com aqueles que tomarem essa decisão. Façam-nos saber isso. Até porque, em consequência dessa decisão, há outras para tomar. Como o Senhor Jesus Cristo determinou, quem crer e for batizado será salvo. Mas há um segundo convite, amados. Um segundo convite. Sem tirar a atenção do primeiro. E o segundo convite, amados, é o de, olhando para este texto,
olhando para esta palavra e na total dependência do Espírito Santo, procurar entender o lugar que Cristo precisa de ocupar na nossa vida e a forma como nós estamos a viver cada dia da nossa vida. Se a vivemos completamente despreocupados, sem desejo de entrar para aquele lugar de comunhão perfeita com o Pai, ou se de facto estamos ali à porta, ainda estamos a cultivar a terra, mas estamos ali à porta, a aguardar com expectativa e com ansiedade o momento em que Deus abra a porta. Que Cristo volte ao que Ele nos chama à sua presença. E que possamos dessa forma finalmente estar naquele lugar do qual nunca devíamos ter saído, do qual Deus não queria que nós tivéssemos saído, mas do qual o nosso pecado nos retirou. E só Cristo pode resolver esse problema. Isto é tão sério, amados, que é impossível, amados, nós vivemos com normalidade sobre isto. É impossível nós estarmos a cavar a terra, olhando para aquelas portas e não desejando entrar lá. E eu, quando olho para este texto, amados, é isso que vem à minha mente. Através de Cristo, Ele que é o nosso sumo sacerdote, viver cada dia na intimidade com o Pai que nos é possível nesta circunstância, mas desejando, através de Cristo, Ele que nos pode salvar totalmente, Ele que nos abre acesso ao Pai, Ele que nos abre a porta do acesso àquele lugar onde Deus está, é onde nós podemos ter intimidade e comunhão com Ele por toda a eternidade. Esse lugar é o paraíso, é o céu onde nós desejamos estar. Amém, amados? Então, por favor, amados, não nos vamos distrair com as coisas do lado de fora do Éden. Eles fazem parte. O Senhor Jesus orou por nós enquanto estávamos do lado de fora do Éden. Nós estamos num lugar ao qual não pertencemos. Já não somos deste lugar. Já pertencemos ao outro lado do muro, mas ainda estamos do lado de cá. Então vamos viver todos os dias nesta expectativa, nesta doce expectativa, neste doce desejo de estarmos do outro lado. E vamos fazê-lo honrando aquele que nos abre a porta de acesso àquele lugar. E a primeira forma de o fazermos é também através de um momento de celebração único que o Senhor Jesus nos deixou. O Senhor Jesus, enquanto esteve cá connosco, instituiu para nós e fez-nos um convite para que pudéssemos celebrar esta nova realidade que Ele hoje nos providenciou, esta nova aliança, não mais aquela velha aliança, mas esta nova aliança. E lá em Mateus 26 Ele lembra isso. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E a seguir também tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Não mais a velha aliança, mas a nova aliança, derramado em favor de muitos. Para quê? Para remover da nossa lista, da nossa vida, aquilo que nos colocou fora, do lado de fora do paraíso. Para a remissão dos nossos pecados. E por isso o convite que deixamos hoje mais uma vez, e como é prática na nossa congregação, para todos aqueles que já tomaram essa decisão, que o expressaram também através do batismo, vamos nos aproximar a convite de Cristo da mesa. E mais uma vez, amados, lembrar que este é um convite de integração. E lembro o primeiro convite que fiz há pouco. Aqueles que ainda não o fizeram precisam urgentemente o fazer. Não por mim, não pela Igreja Batista do Troviscal, mas por cada um de vós. E acima de tudo por Cristo. Porque Cristo, indo à cruz, desejou muito que todos nós estivéssemos à mesa com Ele. Amém? Vou pedir aos nossos irmãos diáconos que possam vir, possamos neste momento participar do pão e do vinho. Os irmãos que estão na galeria podem, por favor, depois servir-se dos elementos que já lá estão disponíveis.
vou pedir ao irmão Fernando, por favor, que nos possa ainda dirigir em oração neste momento. Vamos orar. Nosso Deus e nosso querido Pai, apesar de não merecermos nada, Senhor, demonstra através das nossas vidas de um viver diferente, que Tu és um Pai de amor, um Pai que perdoa, um Pai que está sempre disponível para receber aqueles que ainda não são Seus filhos. É verdade, Pai. Nós, com Deus, Te damos graças por este momento tão edificantes e tão importantes. Nós, com Deus, nos faz lembrar naquele dia em que Tu nos vais convidar à mesa, vais chamar os Teus filhos, aqueles que pertencem, na verdade, à verdadeira família de Deus. Quando Tu chamares os Seus nomes, vindo a mim, bendito do meu Pai. Glória a Deus. Oh Deus Santo, tem misericórdia daqueles que ainda não deram aquele passo, porque Tu estás esperando por eles. Abençoa este tempo, abençoa estes elementos que vamos tomar, Senhor Deus, como o recordatório daquele dia em que Tu também estiveste com os Teus discípulos. Obrigado, Pai, por este privilégio para nós sempre. Nós te louvamos do mais profundo dos nossos corações e te damos graças no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Enquanto os nossos irmãos distribuem os elementos, nós vamos lembrar Jesus Cristo naquela cruz. Esta memória precisa de estar bem presente nos nossos corações. Outra vez
não terminamos. Eu creio que agora faz sentido, amados. Faz sempre sentido, mas hoje acho que faz mais sentido esta alteração. Por tudo isto, porque é que nós temos que louvar ao Senhor? O que é que nós temos para lhe oferecer hoje? O que é que nós temos para lhe entregar hoje como manifestação da nossa adoração? Os nossos dízimos, Abraão fez isso com Melquisedeque. Os nossos louvores, a nossa adoração cantada, é isso que vamos fazer. A Marta vai nos dirigir ainda no nosso tempo de adoração, teremos tempo para ofertar, para celebrar este sumo e maravilhoso sacerdote, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos ficar de pé, amados, e vamos louvá-lo. Este nome, o único que tem poder para salvar. Lembramos isto no texto de Hebreus e em Atos também está registado. Podes pôr, Joel, por favor. Este texto por demais conhecido e que hoje fez tanto sentido lembrar Jesus, que muitas vezes é rejeitado, esta pedra e cujo nome tem poder para salvar, e não há salvação em nenhum outro nome. Nós queremos lembrar, cantando, louvando. Este coro tem esta letra poética de quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, os nossos medos vão, desaparecem, nós agimos com ousadia, falamos do seu amor e partilhamos que este doce nome é o único que tem poder para salvar. nossa vida e o nosso coração de paz, de alegria, e o coro que nós vamos cantar
enquanto também adoramos entregando as nossas dízimos e ofertas, este coro diz que só Jesus me satisfaz e só Ele é a razão da minha alegria e do nosso louvor, das nossas canções. Então, enquanto louvamos com as nossas vozes, vamos adorar com os nossos corações também, através de entrega de dízimos e ofertas, lembrando, mais uma vez, tentando manter a distância entre todos, enquanto fazemos este momento de entrega, vir ao centro pelo corredor central, vir cá à frente pelo corredor central, peço desculpa, e regressar aos vossos lugares pelas laterais. Os irmãos na galeria podem entregar no recipiente que se encontra aí em cima, e vamos adorar o nosso Deus, declarando que este nome, este Jesus, só Ele nos satisfaz. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. Obrigada, Lídia, por essa minha alegria, desta minha canção. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. Por isso eu canto de alegria e gratidão, por isso eu canto de coração. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. Por isso eu canto de alegria e gratidão, por isso eu canto de coração. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. No início, só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. Por isso eu canto de alegria e gratidão, por isso eu canto de coração. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. Por isso eu canto de alegria e gratidão, por isso eu canto de coração. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. Amém. Nosso Deus, Jesus, obviamente, a nossa razão, a nossa alegria, a razão da nossa alegria, aquele que nos satisfaz e que nós queremos adorar em todos os momentos da nossa vida. E vamos ainda orar, agradecendo este momento de adoração ao nosso Deus. E eu ia pedir ao irmão Carlos se pudesse fazer uma oração, agradecendo a nossa entrega de ofertas ao nosso Deus. Agradecemos pelo legado que ela nos transmite nesta manhã. Agradecemos também por estes momentos que nos traz para podermos louvar através das nossas vozes, através dos nossos cânticos e através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Rogamos a tua bênção e a tua direção para eles. Em nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, e antes mesmo de nós terminarmos o nosso culto como corpo, gostava que pudéssemos cantar este coro, que será o coro que vamos aprender neste mês. E este coro é uma oração que nós declaramos, que o nosso Deus é Rei sobre toda a terra, sobre tudo o que existe, e o nosso desejo é que Ele reine em nós, reine na nossa vida. Este Jesus que faz a diferença, que é suficiente e que salva de forma perfeita e total, e nós queremos que Ele reine em nós. Então, nós vamos cantar este coro. Desejo, minha oração, oh, vai reinar.
Deus, nosso Pai, que forma incrível de acabar este momento de culto a Ti, Senhor. Nós desejamos tanto que Tu reines em nós, que Tu dirijas tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. Ó Pai, nós Te agradecemos tanto porque Tu enviaste Jesus, Pai, que é suficiente, mais do que suficiente para todos nós. Obrigada porque através dele nós podemos ter acesso total a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos permite conhecer Jesus e a Ti cada vez mais e mais. Pai, que nós possamos durante esta semana buscar-Te e compreender, Senhor, verdadeiramente quão suficiente é o Teu Filho para nós, Senhor. Temos tanto para aprender, Deus, temos tanto para conhecer sobre Ti e sobre Jesus, e nós desejamos tanto fazê-lo, e queremos, Senhor, que Tu nos proporciones também, desejamos que possamos fazer isto como corpo, Senhor, durante todos os momentos que tivermos disponíveis para estar juntos, Senhor. Nós queremos estudar a Tua palavra, conhecer-Te mais e mais, Senhor. Deixar que Jesus transforme as nossas vidas, Pai. Que possamos testemunhar também neste local, Pai, a salvação que o nome do Teu Filho Jesus pode dar e dá e quer dar a todas as pessoas. Que Tu possas usar-nos, Senhor. Que Tu nos possas dar discernimento para falar, Pai, para compreender aquilo que Tu nos vais dizendo, Senhor. E Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Não podemos deixar de agradecer pelo Teu Filho Jesus, por quem nós oramos, Pai, a Ti. Amém, Senhor.